Cara, então, primeiramente, Boca Juniors. Boca Juniors pra vocês, maior ou menor do que o Inter? Cara, assim, ó. Sinceramente, de Colorado pra Colorado ou pra outras torcidas que estão aqui, maior, né, gente? Maior. Tipo, os caras pentacampeão da Libertadores. Assim, não lembro nem se é penta ou hexa isso aqui. Mas enfim, é muita Libertadores. O time é muito grande. Muito grande. Agora assim, ó, Borussia Dortmund. Cara, Borussia Dortmund, pra mim é menor, tá? Pra mim é menor. E não é pouca coisa não, tá? Menor. Mesmo tamanho mais ou menos. Cara, pra mim, o Borussia ele tá aqui nos menores, tá? Ele não chega a ser muito menor porque, tipo assim, ele tem uma Champions, ele tem uma relevância lá pra Alemanha. Só que assim, é um time que não tá no nível do Inter, tá? Por exemplo, aqui ó, próximo time que tá aqui é o Milionários. Velho, esse aqui eu nem vou abrir muita discussão, tá? Muito menor do que o Inter e o Milionários. Mas muito menor mesmo. O que eu vou abrir discussão agora é o Bayern. O Bayern, assim, ele fica no maior ou no muito maior? Porque pra mim o Bayern ele tá entre o muito maior e o maior. Porque assim, se a gente for pegar valendo mesmo, o Boca Juniors e o Bayern pra mim tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? O Boca Juniors ele ganhou tanta Libertadores, ou mais ou menos, né? Tanta Libertadores quanto o Bayern ganhou de Champions League. E tipo assim, o Boca Juniors ele é o maior time da Argentina, junto com o River, né? Tem o Maradona na sua história. Mas enfim, vocês estão no muito maior, então beleza, vamos no muito maior. E agora tem o Liverpool, né? Cara, sinceramente, pra mim, tá? Pra mim o Liverpool é muito maior do que o nosso Inter. Bah, o Liverpool pra mim é muito maior. Muito. Tipo assim, Liverpool é bizarro, gente. É muito grande. Agora a gente tem aqui, né? Rapaziada, vamos compartilhando a live, tá ligado? Quem puder ir compartilhando, vamos compartilhando. Porque aqui a gente tem o América. América de Cali. É o América de Cali aqui. Cara, pra mim, muito menor. Mas muito menor. O América de Cali é um átomo perto do Inter. Assim como o Estudiantes pra mim também é menor, tá? O Estudiantes La Plata é menor sim do que o Inter. Por mais que acho que tenha a mesma quantidade de Libertadores e tal. Mas assim, é um clube do mesmo tamanho do Borussia, tá? O Borussia e o Estudiantes estão pau a pau ali. Se o Estudiantes fosse alemão e tivesse uma Champions League e tivesse lá um time tão interessante como já teve, pra mim seria pau a pau com o Borussia. Só não tem a mesma mídia, tá? Estudiantes tem 3 Mundial, eles têm 2 Libertadores, se eu não estou enganado. Tá. Cara, vamos lá. Hamburgo. Pô, pra mim é menor, tá? Pra mim é menor, mas eu quero ouvir vocês. Hamburgo. Que foi o que perdeu pro Grêmio na final do Mundial de 1983. Hamburgo menor? Menor. Vamos no menor aqui no Hamburgo. Pra mim não tem muita enrolação nesse aqui, né? River. A gente deixa do ladinho do Boca ali. Estudiantes tem 4 Liberta. Vixe. 4? Vamos pesquisar aqui então. Vamos pesquisar aqui. Estudiantes de La Plata. Tá. E vamos aqui nos títulos, beleza? Títulos do Estudiantes, meu Deus. Cadê? Aqui, ó, títulos. Libertadores da América, 4 Liberta, putz. 4 Liberta da América, 6 argentino, meu amigo. Putz. Ô, se pá que a gente vai ter que dar uma mexidinha aqui, né? Vou pôr no mesmo tamanho. Mas só porque a história do Inter com os ídolos do Inter é muito grande, tá? Tudo que o Inter fez, enfim, acho que é igual ao Inter. Mano, vou comprar essa ideia. Pra mim, mesmo tamanho. Vamos ver os mundiais, quantos eles têm. Intercontinental tem 1. Então tá.
Beleza, pra mim tá bem colocado aqui, mesmo tamanho que o Inter. Aqui. E o River? Pô, pra mim o River eu vou falar pra vocês, tá? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho não. Tá, me passei. Fica aqui do ladinho do Boca, tá? Fica aqui do ladinho do Boca. A gente compra ele como maior. Porque pra mim ele não é do tamanho de tipo Liverpool e Bayern. Só que ao mesmo tempo ele não é do mesmo tamanho da gente, tá? A gente é o Bayern. O River é um pouquinho maior. Me enrolei todo pra falar agora. O Barcelona. Cara, nosso filho, né? Nosso filho. Barcelona é muito filho do Inter, mas é o freguês assim de carteirinha. E aí, tem o Grêmio? Deixa eu até ver aqui. Tem. Mas depois a gente fala. Barcelona. É menor por causa do Mundial? É filho, mas infelizmente é maior. Cara, putz. Assim, eu sou muito tentado pelo confronto direto botar que tem o mesmo tamanho, tá? Ou que é muito menor. Vamos pôr um muito menor aqui? Não, sacanagem, tá? A gente tem que só ver se é maior ou muito maior. Porque, assim, o Barcelona, ele tá na mesma prateleira do Bayern e do Liverpool? Tá, vou deixar aqui, ó. Vou deixar no maior. Vou deixar no maior porque, assim, não dá pra deixar no muito maior por causa da paternidade que a gente tem com eles, tá? Da paternidade. O Inter é pai do Barcelona. Muito pai do Barcelona. E já tem 2 clubes maiores que o Barça aqui, né? No muito maiores. Então, enfim. Inter de Milão. Maiores que quem? Maiores que o Inter, mano. O comparativo aqui é o Inter. Beleza? E agora tem a Inter de Milão. Pra mim, o cara falou que é um jogo. Nananina não. O Inter tem 3 jogos importantes com o Barcelona e ganhou 2 e empatou 1. Vamos lá. Maior? Maior? Cara, tá. Eu acho que assim. Eu tô muito tentado a pôr no mesmo tamanho, tá? Eu tô muito tentado a pôr no mesmo tamanho. Vocês compram o mesmo tamanho comigo? Porque assim, eu sei que eles têm 3 Champions, beleza? Tranquilo, tá? Só que, poxa, não acho dos maiores assim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente for pôr um Milan, um Peñarol, é bem maior. Mas aqui, ó, Inter de Milão pra mim é mesmo tamanho. Palmeiras. O Verdão da massa. O Verdão. Como é que fica? Maior? Ixi, rapaziada. Palmeiras é maior. Cara, eu vou comprar essa com você, se pá. Cara, depende. É que assim, ó. O Verdão, ele não tem o famoso Mundial, tá bom? Não tem o famigerado Mundial que o Inter tem. De resto, tirando o estadual também, o Palmeiras tem tudo a mais do que a gente. Eles têm mais Libertadores, eles têm mais Brasileiro, eles têm mais Copa do Brasil, sabe? Eles só não tem mais confronto direto com a gente. Palmeiras não tem Mundial, já foi rebaixado 2 vezes. Ixi, cara, complicado, né? Maior por muito pouco, mas eu colocaria em mesmo tamanho também. Cara, eu acho que pelo nível que tá sendo esse maiores aqui, eu vou pôr no mesmo tamanho, tá? Vou pôr no mesmo tamanho. Porque assim, ó, por exemplo, a gente vai ter o Santos. O Santos, pra mim, que é o próximo agora, ele só tem uma dúvida aqui, tá? Se é maior ou muito maior. Eu botaria no muito maior. O Santos, pra mim, é tipo assim, uma parada mítica, lendária, tá bom? É uma coisa absurda o Santos. Muito maior. Se fosse por mim, eu até botava mais uma mais uma carreirinha aqui em cima pra pôr só o Santos e o Real Madrid. Mas agora o Vasco. Gente, o Vasco, mano. Pô, ele é menor. Eu não vou pôr muito menor, porque aqui, ó, é Milionários e América que estão no menor, rapaziada. Milionários e América. Então, assim, pra mim o Vasco é menor.
E agora tem o Milan. É, rapaziada, o Milan, cara. Santos maior que o Barcelona? Santos muito maior do que o Barcelona. Pô, Milan é... Pô, não dá. Milan é muito maior. O Milan com 7 Champions, com aquela paulada de craque, é muito maior. O Peñarol. Peñarol, primeiro time sul-americano a ganhar um Mundial, a ganhar uma... Não. Primeiro a ganhar um Mundial foi o Santos, né? Mas o segundo a ganhar um Mundial... Aqui, ó. Eu acho que ele é... Eu botaria no muito maior, e vocês? Peñarol muito menor? Pra mim, Peñarol é maior. É, vocês estão comprando no maior. Pô, eu tenho uma pena de, tipo assim... Deixar o Santos no muito maior... E botar aqui o Peñarol no maior, né? Pra mim, o Peñarol é um colosso. Não é um gigante, é um colosso. Mas eu vou comprar. Beleza, tudo bem. Vou comprar aqui que é maior. Galatasaray. Pô, estamos falando aqui de um clube que já teve Tafarel no seu gol. Inclusive, o maior goleiro da história do Galatasaray se chama Cláudio Tafarel. Mas, dito isto, é de menor a muito menor, gente. Galatasaray pra mim é de menor a muito menor. Menor só, eu compro menor. Compro apenas menor. Porque assim, o Galatasaray é um time que divide um país inteiro, né? Ele e o Fenerbahçe dividem um país inteiro com questões geopolíticas e sociais muito loucas. Então, né, tipo, é um time gigante. O Galatasaray é gigante. Mas mesmo assim, pra mim, fica no menor aqui. Não comparado a Milionários e América de Cali, mas aqui, ó. Galatasaray, Vasco, Hamburgo, Borussia, tudo menor. Perfeito. Once Caldas tem uma Libertadores. Dito isso, é muito menor do que o Inter, o Once Caldas, tá? Muito menor do que o Inter. Assim como também pra mim, tá? San Lorenzo tem uma Libertadores também. Dito isso, muito menor. E agora vem uma parada dura, tá? América do México. Clube América do México. Muito menor, gente. Gente, o América do México tá entre as maiores torcidas do mundo. Tipo assim, eles são um dos maiores campeões da Conca Champions. Esse tem muita história. Muita história. Tipo, o América do México é responsável por revelar a maioria dos jogadores da seleção do México. Vocês estão, assim, tá bem dividido, tá? Mesmo tamanho ou menor, cara, pelo fato de terem, por exemplo, não terem ganho um Mundial, nunca o América ganhou um Mundial. Inclusive, quem não me segue já me segue aí, é só clicar no maisinho ali em cima. Não paga nada, é só me seguir pra não perder nada, não perder as próximas lives. Aqui, ó, pra mim a América eu ponho no mesmo tamanho, bem de boa. Pô, mesmo tamanho ou menor, né? Menor, não pesa muito com Conca Champions. Cara, com dor no coração, mas vamos no menor aqui. Vamos no menor, porque não tem o Mundial. Famigerado Mundial nunca chegou nem numa final, né? Arsenal, pô. Arsenal não dá, né, mano? Todo mundo aqui sabe. Vocês estão ligados, né, chat? O chat aqui já tá ligado. Arsenal. E aí? Vocês estão ligados? Menor ou muito menor? Isso aí. Arsenal não tem Champions, né? Nenhuma. Não tem nenhuma Champions. É com clubismo? É sem clubismo, mano. Arsenal. Menor aqui, ó. Menor. Nunca ganhou Champions, mas tem aquela Premier invicta. Isso aí. Cara, Arsenal só não boto no muito menor, porque aí, tipo assim, Galatasaray seria maior que o Arsenal, né? Cara, Saint-Étienne. Pô, o Saint-Étienne, pra quem não tá ligado, é uma espécie de... Pô, como é que eu vou explicar isso aqui? É uma espécie de... Pô, Independiente del Valle, lá da França. Por quê? Porque teve uma época lá que foi muito vitorioso e depois sumiu, né? Foi o clube que revelou Platini e tudo mais. Dito isso, é um átomo perto do Inter. Isso aqui é tipo
Pra quem chegou agora, né? Tier list de quem que é maior ou menor que o Inter, tá? Mas isso vale pro Santos. É que o Santos mesmo, tipo, o Santos no seu auge, ele foi o melhor time do mundo, ele conquistou 2 Libertadores, 2 Mundial, anos depois ele ainda conquistava Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Saint-Étienne existiu naquela época do Platini, lá nos anos 80, e depois acabou. Nunca mais, nada. Então é diferente um pouco o tamanho dos dois. Opa, obrigado, Lian, por seguir aí. Quem ir seguindo, eu vou agradecer muito. Agora assim, Aston Villa. Aston Villa é maior do que o Inter? Não, né? Não dá. Pra mim é menor. É menor do que o Inter. Não vou pôr no muito menor, ou eu ponho. Ele é menor ou muito menor, rapaziada? Muito menor? Pô, eu acho muito menor. Porque assim, por mais que ele tenha uma Champions League, ele conquistou aquela Champions e valeu, falou. Não conquistou mais nada depois daquilo. E foi nos 80, anos 80, sabe? Desde lá é totalmente irrelevante, praticamente. E o Galo, rapaziada? E o Galo? Quais são os critérios que a Inter de Milão é do mesmo tamanho? Ah, um número parecido de conquistas continentais, né? E também porque, assim, os maiores aqui são muito maiores, sabe? E os muito maiores são maiores ainda. Enfim. O mesmo tamanho tem... Pode até ter um desnivelzinho, mas nada muito absurdo, sabe? O time pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas com margem de interpretação. Mas, enfim... O Galo, menor por pouco? O Galo é menor. Pra mim, eu fecho com o Galo sendo menor, mas o Galo é gigante, sabe? O Galo, quem falou que é menor por pouco, tudo bem. Desce o Internacional. É que, mano, o Internacional, ele é o comparativo, sabe? A gente tá vendo quem é maior ou menor. Então, tipo assim, o Internacional tá ali porque ele é quem tá sendo comparado. Enfim. Atlético Mineiro só tem um de cada competição. Agora tem 2 brasileiros e 2 Copa do Brasil, né? Aliás, agora tem 3 brasileiros porque fizeram uma Copa, sei lá, São João em 1937 e transformaram em brasileiro. Benfica. Benfica, e aí? Como é que é a parada? Maior? Benfica maior? Pô. Rapaziada, o Benfica, ele ganhou 2 Champions e acabou, né? O Benfica ganhou 2 Champions e já era. Ele, né, pra mim é o mesmo tamanho. Por mais que ele divida um campeonato nacional com o Porto, é mesmo tamanho, gente. Benfica e Inter, 2 títulos continental, sabe? Isso que eu ainda prefiro o Inter. Eu acho o Inter um pouquinho maior. Rapaziada, quem puder ir seguindo aí, quem puder ir compartilhando a live, eu agradeço demais. E vamos falar do Celtic, então. Celtic. Tá chegando no finalzinho aqui. Inter ganhou contra a Libertas. 2. Celtics é menor, tem uma Champions só. Pra mim é menor, assim, é menos relevante do que o Inter. Inter revelou mais jogador, tem mais campeonato continental, né? Mas ele tem o mesmo número de campeonato continental que o Chelsea. Será que o Chelsea é do mesmo tamanho? Ou o Chelsea ele começa a ser um pouco menor? E agora? Ou maior, né? Vai saber. Chelsea é mesmo? Cara, assim, um time que começou a ser relevante dos anos 2000, assim, no máximo anos 90 pra cá, ter o mesmo número de títulos, né, continentais e mundiais. Maior? Vocês vão fechar no maior mesmo?
Pra mim, time rico é muito menor. Ô, véi. Aí já é clubismo. Não, não é não. Uma das coisas que faz um clube ser maior ou menor também é seus ídolos, sua relevância. Quando o Inter tava lá nos anos 70, ganhando o Campeonato Brasileiro, o que o Chelsea estava fazendo? Qual grande jogador do Chelsea a gente ouvia falar? Ninguém, né, velho? Ninguém. Pra mim, vocês estão achando menor, tá? Mas pra mim é mesmo tamanho. Chelsea e Inter é mesmo tamanho. Tá? Rasga diabo. Chivas de Guadalajara. Gente, o Chivas é gigante, tá? Pode não parecer, mas o Chivas é o primeiro campeão continental do México e de toda a América do Norte, né? Ganhou a primeira Conca Champions. Tem uma torcida gigantesca o Chivas e tem diversos campeonatos nacionais, né? O Chivas, pô, é muito grande. É muito grande. Comparação a quem? Comparação ao Inter, mano. Quem que é maior ou menor? Muito menor? Pô, velho. Ô, vamos pegar aqui, então, só pra ter certeza, tá? Chivas. Vamos pesquisar aqui. Não, não isso aqui. Putz. Não pode essas paradas em live, velho. Chivas de Guadalajara, né, mano? Ó, vamos pegar aqui os títulos dos caras, tá? Vamos aqui, ó. Pô, aí é complicado, né? Mostramos uma pepita ali. Ai, que droga. Enfim, aqui, ó. Eles têm... Nossa, eles têm só isso de Conca Champions. Tem 12 campeonatos mexicanos. Eu jurava que eles tinham mais, tá? Jurava que tinham mais. Então, confundi um pouco com a América do México. Eles foram os primeiros. Os primeiros campeões continentais da América do Norte. Mas assim, gente. Assim. Muito pouco pro Inter, tá? Muito pouco pro Inter. Independiente. Putz, esse é complicado também. Muito menor? Ah, é. Os caras votaram pra Chivas muito menor, vamos pôr no muito menor. Até porque perdeu pra gente, né? Final em 2010. Independiente, maior? Pode ser, pode ser. Maior ou muito maior? É que assim, é muito estranho os títulos do Independiente, né? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Tá entre maior e muito maior. Pô, é estranho um time que ganha um monte de campeonato de Libertadores, só que aí tem um monte de reclamação com a arbitragem. Tu não lembra de um jogador. Me falem aí nos comentários um jogador que ganhou uma Libertadores com o Independiente. Sem pesquisar. Sabe? Pô, eu acho estranho. Eu acho essa grandeza do Independiente bem contestável, tá? Mas assim, vou fazer essa boa vontade com o Independiente, tá? O que eu tô fazendo? Tier list de quem que é maior e menor que o Inter, tá? Ó, Arsenal menor? Sim. Não tem Champions, não tem Mundial, é menor. Olímpia pra mim é menor, tá? Muito maior? Vocês estão falando aí, tá? Falando do Olímpia agora. Olímpia? Mesmo tamanho. Olímpia um pouquinho maior, tem 4 Liberta, maior. Cara, Olímpia tem 4 Liberta, mas tem quantos? Ó, vamos lá. Olímpia FC, aqui. Quantos Mundial esses caras têm? Vamos ver quantos Mundial eles têm. Vamos ver se são tudo isso mesmo. Ó, Intercontinental 1, tem 3 Liberta. E aí deve ter 47 campeonato paraguaio, porque joga sozinho também, né? Vamos lá, é um time que joga num campeonato que só tem ele, praticamente. Putz, mesmo tamanho? Pô, eu vou no mesmo tamanho porque, tipo, eu acho que título não é tudo, rapaziada. Às vezes um time tem muito título, só que, por exemplo, eles não revelaram ninguém de relevante, sabe? Tipo assim, revelaram um que outro jogador ali,
Mas aí quem revela jogador mesmo aqui é o Inter, que isso também faz um time ser relevante, né? Faz um time ser relevante. E se não fosse o Inter, a gente não tinha ganho a Copa do Mundo de 94. 4 jogadores eram cria do Inter. Colo-Colo. Pô, Colo-Colo pra mim é muito menor, rapaziada. Papo reto. Pra mim o Colo-Colo, assim, tá, beleza, é o maior do Chile e tudo mais, só que, poxa, pô, pra mim é muito menor. Menor? Apenas menor ou muito menor? Cara, eu compro a ideia de vocês no muito menor, no apenas menor, tá? Barça é muito maior, mas é nosso filho. É nosso filho. Ó, Cruz Azul do México. Esquece, né, gente? Esquece. Vamos nem perder tempo com isso aqui. Estrela Vermelha. Estrela Vermelha da Sérvia, se eu não estou enganado. Estrela Vermelha. Cara, pô, eles têm uma Champions, né? Estrela Vermelha tem uma Champions. Menor apenas. É, eu compro e compro muito esse apenas menor aqui. Assim como o Pachuca, tá? Eu compro um Pachuca apenas menor também. Eu acho que a gente fecha com o apenas menor no Pachuca. É, apenas menor aqui. A gente já vai chegar no PSG, rapaziada. Atlético Nacional. Cara, Atlético Nacional tem o mesmo número de Libertadores, tem uma torcida gigantesca e meio que comanda, né, o campeonato colombiano. Pra mim é mesmo tamanho, tá? Eu acho que vocês também compram essa ideia. É, estamos chegando neles. Vocês estão ligados em que eu tô falando, né? Everton, pô, vamos nem perder tempo, né? Porto. Futebol Clube do Porto. Porto, mesmo tamanho? Pô, eu acho mesmo tamanho, tá? Porque assim, tá, comanda o Campeonato Português junto do Benfica e do Sporting. Mas assim, gente, não dá. Campeonato Brasileiro é outras ideias. Schalke 04, mesma fita, tá? Não vou nem perder tempo. Tem uns aqui que nem precisa perder tempo. Schalke 04, com todo respeito, tá? Com todo respeito, esquece, né? Feyenoord. Cara, tá aí um time gigante, tá? O Feyenoord é gigante. O Feyenoord é um time com uma torcida gigante na Holanda. Feyenoord é campeão da Champions, né? Apenas campeão, não é bicampeão. Mas assim, pra mim, menor. Vocês estão indo no mesmo tamanho? Não sei muito sobre esse time. Cara, é um time muito grande lá, tá? Muito grande. Mesmo tamanho? Cara, eu vou no menor. Vamos no menor aqui. Agora começou, né? Flamengo. Tá. Gente, não vou nem, tipo assim, fazer muita cerimônia. Maior ou muito maior o Flamengo? Apenas maior? Pô, eu acho apenas maior, tá? Tipo, conta muito os títulos de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Só que tem o mesmo número de Campeonato Mundial. Também tem só uma Libertadores. Só uma, né? Eu sei que muda muita coisa, mas uma Libertadores a mais. E também, né, não é um time que domine o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta, né? Grêmio. Opa, eu botei no mesmo tamanho, sem querer. É maior. Grêmio. Pra mim é mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho. Inter e Grêmio pra mim tem o mesmo tamanho. Porque assim, ó, se tu for pegar o Grêmio, tu vai ver mais Copa do Brasil e mais Libertadores. Se tu for pegar o Inter, tu vai ver mais Campeonato Brasileiro, mais Gauchão, mais título internacional como um todo, entendeu? Então assim, pra mim é super equilibrado. Inter e Grêmio, mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho.
Pra mim é mesmo tamanho. Ó, tá aqui. Nem adianta nem gremista nem colorado chorar, porque assim, mesmo tamanho, tá? Inter e Grêmio não saem muito dessa balança. Dessa balança assim, Grenal. Agora, rapaziada, quem não me segue já me segue aí, tá? Já me segue aí. Assim, e vou até falar mais um pouco aqui dessa comparação, saca? Porque assim, eu sei. Libertadores conta muito e Copa do Brasil meio que é um amasso, tá? Realmente a gente é amassado na Copa do Brasil. A camisa do Inter na Copa do Brasil não existe, tá? Vamos ser bem sinceros aqui, não existe camisa do Inter na Copa do Brasil. Só que, por exemplo, eu acho que o Inter, ele tem muito mais história no Campeonato Brasileiro, até por não ter sido rebaixado tantas vezes, sabe? Os rebaixamentos contam muito contra, entende? Os rebaixamentos contam demais. Então, enfim, é minha opinião, tá? Inter e Grêmio, mesmo tamanho. Assim, não tem muito o que discutir aqui, sabe? Eu acho que esses times todos que estão no mesmo tamanho, talvez tu mude de Palmeiras, Inter de Milão e Estudiantes, mas de resto tá tudo certinho. Juventus. Juventus, maior ou menor? Juventus muito maior. Pô, pra mim Juventus é maior, tá ligado? Apenas maior. Até porque assim, pra mim, por exemplo, o Flamengo é maior do que a Juventus, saca? Eu não acho que caiba num muito maior. Pra mim é maior, apenas maior. Cruzeiro. Cruzeiro pra mim, tá? Pra mim, rapaziada. O Cruzeiro, Inter e Grêmio, tá? Tamo aqui. Cruzeiro, Inter e Grêmio. Um títulozinho que outro pode fazer, um fazer assim, outro fazer assim, mas é equilibrado. Esses três de fora do eixo, pra mim, são o mesmo tamanho. Os três que meio que dão orgulho pro povo que não é de Rio São Paulo, que é Inter, Grêmio e Cruzeiro, pra mim é tudo gigantesco, tudo colossal esses três, mesmo tamanho. Saca? Racing de Avejaneda. Cara, Racing de Avejaneda pra mim... Pô, tem 3 liberta, né, mano? 3 liberta. Pô. Vamos até pesquisar aqui rapidinho o Racing de Avejaneda pra gente não falar nenhuma besteira aqui, sabe? Falando eu depois de falar as maiores... as maiores blasfêmias do futebol. Falando, vamos pesquisar aqui pra não falar besteira mais que a gente já falou. Eita, não tem 3? Era só uma? Então eu confundi com algum outro time, tá? O Racing tem só uma. Só uma. Nossa, e aí tem um Mundial. E quantos campeonatos argentinos? Tem 18. Rapaz do céu. Olha só, aí tem uma época bem dominante aqui. 4-9, 50, 5-1, 5-8, 6-1, 6-6. Enfim. Mas aqui, ó. Pra mim o Racing, menor. Não muito menor. Mas menor, tá bom? Menor. Se for pro Libertadores, o Grêmio é maior do que o Inter. Não, mas é que aí tem outra questão, né, mano? Assim, se a gente for pegar aqui, tá, tem 18 campeonatos argentinos. Só que o campeonato argentino, olha isso aqui, 1913. O Racing ganhou a maioria dos seus campeonatos de 1913 até 1950, onde não existia campeonato brasileiro. O Inter e o Grêmio estão dentro do mesmo contexto de um campeonato brasileiro, saca? Então, por exemplo, aqui ó, é muito injusto tu pegar todos esses 18 campeonatos argentinos e comparar com os 3 do Inter, sendo que tu tem pelo menos aqui ó, uns 50 anos de campeonato argentino a mais do que o brasileiro, saca? Então, são coisas diferentes na minha opinião, saca? E também, Inter e Grêmio jogam as mesmas competições sempre, né? Tem critérios diferentes de um para outro. Mas LDU, rapaziada.
LDU. Tem que ir atrás desses títulos pré-históricos do Atlético Mineiro. Pô, eu quero muito um vídeo explicando por que o Atlético Mineiro tem esse terceiro campeonato brasileiro. Mas enfim, LDU menor? Beleza, eu vou comprar essa aqui, LDU menor. Se eu não me engano tem duas Liberta também. Pra mim é menor, Cadê Botafogo e Fluminense? Pô, aí o cara que fez a tier list, que não fui eu que montei os times que estão aqui, tá? Senão tem muitos times tipo essa parada aqui, ó. Cara, que é isso aqui, mano? Que é isso aqui? Esse clubeco aqui. Que é isso, velho? Eu não botaria isso aqui, entendeu? Se fosse eu montando. Mas vamos lá. Atlético de Madrid, muito menor. Atlético de Madrid, muito menor. Mas assim, ó. Muito menor. Cara, Atlético de Madrid aqui no Brasil não ia existir. É muito menor. Cara, Atlético só tem mídia. De resto, é tipo assim, ele tem o tamanho do Goiás. Barcelona de Guayaquil, muito menor. Mas muito menor do que o Inter. Corinthians, cara, pra mim mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho. Eu acho que assim, o Corinthians, vou falar pra vocês. Eu boto ele num mesmo tamanho, só que eu boto com uma... Como é que é? Com uma margenzinha, tá ligado? Uma margenzinha pra ser talvez um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da leitura, sabe? Porque assim, mesmo tamanho a gente não tá traçando uma régua em que os clubes são milimetricamente do mesmo tamanho. Eu tô falando, tipo assim, mesma prateleira. Vocês entendem? Clubes da mesma prateleira. Ou seja, dependendo da tua leitura, pô, eu acho o Grêmio um pouco maior. Ou o Grêmio um pouco menor. Beleza. Só que, tipo, eles estão na mesma prateleira. Eles estão equiparados. E pra mim o Corinthians, por ter aquela parada do pá! Acesso negado. Pá! Irreconhecível em Libertadores, em Sul-Americana, enfim. Eu acho que fica no mesmo caminho, tá? Mesma prateleira. Não acho muito maior. Independiente menor do que o Santos? Como assim? Tá na mesma prateleira aqui, ó. É que... também. A prateleira é o que conta, tá bom? Onde os clubes estão postos aqui não influencia em nada, tá? O negócio é o rankzinho aqui. Beleza? Então, pra mim, Corinthians, mesmo tamanho. Mesma prateleira do Internacional. Tá? Ó, agora essa parada aqui. Gente, o que é isso aqui? Sporting Slugoslavio. O que é isso aqui? Partizan. Vamos pesquisar que desgraça é essa? Partizan. Isso aqui, ó. Vamos comparar o Inter com isso aqui. O que é Partizan, gente? Principal rival é o rival do Estrela Vermelha. Quais os títulos dessa parada aqui, fi? 16 Campeonato Sérvio, uma Copa Mitrópia. Precursora dos Ligas dos Campeões da UEFA. Beleza, né? Tá tranquilo. Dito isso, muito menor do que o Inter. Ó, qual o sentido do Santos ser maior que o Boca? O sentido de já ter tido o Pelé, né? Sevilha. Pô, pra mim o Sevilha é muito menor. Criar uma nova categoria pro Partizan. Então, pra mim Sevilha é menor. Muito. Gente, vamos lá. Muito menor ou só menor? 7 Europa League. Tá, mano. 7 Europa League. A gente tá vendo no Super Mundial aí que se o Inter jogasse a Europa League, seria quase que campeão de ano sim ano também, entendeu? Menor? Tá, vou levar uma fezinha nessas Europa League. Vou pôr no menor, apenas menor. Tá? Valência, pô, muito menor, gente. Me desculpa. Valência é muito menor. Vélez Sarsfield tem uma Liberta, né? Uma Liberta.
E aí? Muito menor? Cara, eu compro muito menor pro Werder Sarsfield. Acho bem fraquinho esse time aqui. Ó, Villarreal. Pô, Villarreal, como é que faz agora? Pra mim é muito menor. O Villarreal é um time que ganhou seu primeiro título continental, né? Que foi uma Europa League há 4 anos atrás. 4 anos atrás, então assim, é muito menor, gente. Vamos desculpar, muito menor. Um dos maiores jogadores que já jogou lá é o Nilmar, que é um dos grandes jogadores da história do Inter, mas tipo, não é o maior. Não tem campeonato espanhol. Pois é, os caras não tem nem campeonato espanhol. Saca? Manchester United. Putz, aí complica um pouco. Manchester United complica um pouco. É só saber se é maior ou muito maior. Eu botaria no maior, tá? Eu botaria no maior. Assim, tem 3 Champions, tá? Eles têm uma era muito vitoriosa lá com George Best, Denis Law, companhia, Bob Charlton, né? E depois eles vêm aparecer de novo com o Ferguson. Com o Ferguson. Tirando isso, os caras somem do mapa. Somem bonito. Então, assim, pra mim é só maior. Só maior. Pera aí. Agora a gente vai ter que escalar os times aqui, né? Ó. Nacional, rapaziada. Aí é foda. Putz. Nacional. Ah, cara, Nacional, como é que funciona agora? Putz. É, eles têm 3 Libertadores. Dividem o Uruguai. Pô, dividir o Uruguai é diferente do que tu pegar, sei lá, o Benfica e o Porto, que dividem Portugal, ou o Galatasaray, que divide a Turquia, o Celtic, que divide a Escócia. Pô, o Uruguai é muito maior do que Portugal, Turquia e Escócia no futebol, né? E seus times também são. E aí? 3 mundiais, é o mesmo tamanho. Cara, os 3 mundiais do Nacional, pô, sem querer diminuir os feitos dos caras, tá? Mas assim, 2 deles, o campeão da Champions não quis participar. Eles pegaram o vice. Mas tudo bem. Cara, eu consigo comprar um maior. Só que eu ainda fico com o pé atrás se não é o mesmo tamanho, tá? Fico com o pé atrás. Mostra a tier completa. Mano, tá acabando aí. Logo quando a gente acabar, eu mostro a tier completa. Vou botar aqui no maior, tá? Vou botar aqui no maior, tudo bem. Olympique de Marseille, menor. Olympique de Marseille nunca foi o maior campeão nacional. Nunca foi o maior campeão da Copa Nacional, sabe? Mas é campeão da Champions. É apenas menor. Ponto. Ajax. Cara, eu adoro o Ajax. Pô, pra mim é maior, tá? Maior. Maior pra muito maior, assim. Tá? Entre esses dois. Mas maior. Ajax é muita história. Cara, Ajax... Ô, vamos fechar ele no muito maior? Muito maior? Azar. Acima de Barcelona, Boca e River. Azar. Muito maior. Cara, o Ajax, ele tem uma história pica, maluco. Uma história pica. Mas vamos lá. Steaua Bucareste. Pô, me desculpa, tá, gente? Ganhou Champions e tudo mais, mas Steaua Bucareste não existe não, tá? Muito menor. PSG. Pô, PSG surgiu esse século, irmão. Muito menor. Ai, ganhou uma Champions, não interessa. Muito menor do que o Inter. Muito menor. Gente... Futebol não se constrói só com título, tá ligado? Futebol se constrói com história, com relevância, tá ligado? Com propósito. Pô, por que teu time existe? Tá, o meu existe por quê? Porque quando o Inter foi criado, alguém que não fosse descendente de alemão não poderia jogar aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então o Inter surgiu para que todo mundo pudesse jogar. Ah, e por que o Paris existe? Ah, porque um monte de empresários se juntou lá para fazer um time de futebol na França. Me desculpa, tá ligado? Então, assim, muito menor o PSG, mas muito menor.
Onde tu botou o Inter nisso aí? Cara, eu botei o Inter no mesmo tamanho porque, pra quem não entendeu, o Inter ele é o ponto de comparação. A gente tá vendo quem que é maior ou menor do que o Inter, saca? Entendeu? Steaua tem Champions, não interessa. O Steaua ganhou uma Champions e foi descansar, nunca mais se ouviu falar dele. Muito menor mesmo. Pumas do México. Vai ter o futebol 2.0? Tentaremos ter o futebol 2.0. Mas aí eu tenho uma parada um pouco triste pra contar. Mas assim, ó. Quem tá curtindo a tier list, a gente pode fazer outra depois, tá ligado? A gente pode fazer outra depois ou a gente pode ir pro FIFA, tá? Pra live de FIFA que a gente vai ter também. Pumas apenas menor? Tá. Eu compro esse Pumas apenas no menor. Steaua teve briga com a SAD e eles se separaram. Só esse ano o Steaua voltou. Eu vou dar uma chance pro Steaua, tá? Vamos pesquisar aqui. Steaua. Não, pera. Steaua Bucareste. Ó. Vamos ver aqui. Vou dar uma chance pro Steaua. Vamos tirar a limpo esses títulos, entendeu? Nossa, o bagulho tá em uma língua que eu nem conheço, tá? Será que tem como traduzir aqui? Vamos ver se tem como traduzir. Traduzir. Cadê a tradução, rapaziada? Alguém aqui manja de turco? Pô, eu também não. Enfim. Aqui tem em português, né? Títulos. Uma Champions League, uma Supercopa da UEFA, 28 campeonatos romenos, 22 Copas da Romênia. Tá, tudo bem, vocês me convenceram. A gente bota só no menor o Steaua e a gente passa o PSG só pro menor também, tá? Talvez tenha me equivocado um pouco. Agora, o Rangers é menor. Do Rangers e Celtics. Pra mim é menor, tá? Menor? Você joga o que no FIFA? Cara, eu jogo modo carreira, só que aí é com os Icons e os Legends liberados. E eu fiz mais uma surpresinha pra vocês, tá? Mas voltando. Vocês compraram o Rangers no menor, né? Cara, eu vou no menor também. Juntinho com o Celtic, tá? Rangers e Celtics juntinhos aqui. Rangers é gigante. Ah, mano, mas aí me desculpa. Não tem uma Champions, não tem um Mundial. Aí, tipo assim, uma coisa é tu ter uma Champions ou um Mundial ou um campeonato continental a menos que a gente, né? Outra coisa é tu não ter nenhum, né? Então, conta muito. Pra mim o Rangers é menor. Real Madrid, menor, né? Muito menor. Tô brincando. Aqui não tem muito o que discutir, não. Olímpia é maior que o Vasco, mano? Eles têm 4 Liberta, né, cara? E um Mundial. São Paulo pra mim é muito maior, tá? São Paulo pra mim é muito maior. Ah, o São Paulo tá maior do que o Manchester United. Pra mim é. Pra mim o São Paulo é maior do que o Manchester United. Maior que o Boca e que o River também. Pra terminar, o Napoli. Napoli pra mim é menor. Apenas menor. Vocês fecham? Fecham com o Napoli apenas menor? Tá, compraram o Napoli apenas menor? A tier list ficou assim, tá? Os clubes muito maiores que o Inter. Bayern de Munique, Liverpool, Santos, Milan, Independiente, Ajax, Real Madrid e São Paulo, tá? Os clubes maiores do que o Inter. Tipo assim, uma prateleira acima, né? Boca Juniors, River, Barcelona, Peñarol, Juventus, Flamengo, Manchester United e o Nacional, né? Os clubes que são mais ou menos do mesmo tamanho podem ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas assim, a base é a mesma, tá? A prateleira é a mesma. Estudiantes de La Plata, Inter de Milão, Palmeiras, Benfica, Chelsea, Olímpia, Atlético Nacional, o Porto, Grêmio, Cruzeiro
e o Corinthians, tá bom? Aqui nos menores, clubes que a gente achou menores do que o Inter, tem aqui, ó. Deixa eu ver só uma parada aqui, tá. Menores, uma prateleira abaixo. Borussia Dortmund, Hamburgo, Vasco, Galatasaray, América do México, Arsenal, Galo, Celtic, Colo-Colo, Estrela Vermelha, Pachuca, Feyenoord, Racing de Avejaneda, LDU, Sevilha, Olympique de Marseille, Pumas do México, Steaua Bucareste, Paris Saint-Germain, Rangers e Napoli. Beleza? E os muito menores aqui, Milionários, América de Cali, Once Caldas, São Lourenço, Saint-Étienne, Aston Villa, Chivas de Guadalajara, Deportivo Cruz Azul, né, o Cruz Azul do México, Everton da Inglaterra, Schalke 04, o Atlético de Madrid, Barcelona de Guayaquil, o Partizan da Iugoslávia, o Valência da Espanha, Vélez Sarsfield e Villarreal. Rapaziada, Vélez tem Mundial, mas é muito menor. Enfim, rapaziada, meu irmão em Cristo, o que Independiente, Liverpool e Ajax estão fazendo na frente do Barcelona, sendo maiores que o Barcelona? Mentira, é porque na real o Barcelona, pela lógica, ele devia estar aqui, né, no muito maior. Só que a gente chegou num consenso que não dá pra tu pôr um time que é tão filho do Inter, que apanha e apanha mais que o Inter, mais pro Inter todos os anos. Todos os anos não, né, mas toda vez que enfrenta, no muito maior. Não tem como um time que só apanha pra gente ser muito maior. Então a gente botou aqui só no maior, entendeu? Porque os confrontos diretos em relação ao Inter contou bastante.